Bom dia, meu nome é Theo Denucci, eu sou especialista em audiovisual por 17 anos e bem-vindo ao meu canal. Esse canal vai falar principalmente de produtividade e vai falar em dois idiomas. Portanto, se você ver dois vídeos iguais, é porque um é em inglês e outro é português. E eu não vou dizer que a informação vai ser 100% igual, porque eu não tenho script, eu estou falando do topo da minha cabeça por enquanto. Então talvez as coisas sejam um pouco diferentes, mas a ideia é a mesma. Primeiro de tudo, por que eu estou criando esse canal? Eu estou criando esse canal porque eu percebi a importância da produtividade na vida de qualquer pessoa. E produtividade foi algo que sempre rondou a minha vida, porque eu sempre tive muito problema em guardar as ideias. Eu tinha muitas ideias interessantes, na minha opinião, mas eu gastava um espaço imenso da minha cabeça para manter essas ideias. E eu não agia nessas ideias, porque elas só existiam dentro da minha cabeça. Não importa que você tenha a melhor ideia do mundo, se você não agir em relação a ela, não adianta nada. Ela vai ficar na sua cabeça e vai morrer na sua cabeça, né? Portanto, eu gastava muito tempo e paciência da minha vida tentando mantê-las e tentando guardá-las. Eu tinha cadernos, mas o problema de caderno é que você escreve e você bota na prateleira e você esquece que ele existe, né? Então, eu tinha papéis pela casa, escritos e tal, e simplesmente fazia uma arrumação, rasgava, putz, rasguei o papel que eu tinha anotado não sei o que, e aí acabou. Isso me trazia muita frustração na minha vida. Em diversos momentos da minha vida, eu precisei ter organização e agir nas minhas ideias, e isso era sempre uma frustração. Portanto, eu comecei a estudar produtividade depois de um tempo, depois de ter usado o Evernote algumas vezes, mas sem esse embasamento. E eu esbarrei no Tiago Forte, que fala do conceito do Second Brain, que realmente mudou a minha vida. E o Second Brain, basicamente, fala que o seu cérebro ele não foi feito para guardar informações, ele foi feito para ter ideias, para ser criativo, para criar coisas. Então, o sistema dele cria um segundo cérebro que guarda essas informações para você. Então, o seu primeiro cérebro pode sempre acessar o segundo cérebro para lembrar das coisas e liberar espaço para o seu primeiro cérebro ser criativo. E isso, para mim, foi fundamental. Quando eu li isso, é como se algo clicasse na minha cabeça, sabe? Então, eu devorei tudo que eu tinha sobre isso, comprei o livro dele e tudo. E a segunda parte foi ele explicando sobre os 3 tipos de cérebro, que na minha opinião, hoje em dia, são 4. Mas enfim, os 3 tipos são bibliotecário, arquiteto e jardineiro. E é interessante porque quando eu li esses 3 e o que eles representam, a minha primeira reação foi, bom, eu devo ser bibliotecário, porque o bibliotecário ele funciona numa estrutura de pastas. E me fez lembrar muito quando eu era criança e eu entrava na sala do diretor, né, porque eu tinha feito alguma besteira, e ele tinha um arquivo de metal no canto da sala. E a impressão que tinha é que todas as suas todos os seus problemas, todas as coisas que você tinha feito de errado, a sua vida de travessuras, estava dentro daquele arquivo. E ele, chegando no arquivo, ele tinha tudo para te julgar, é quase como se fosse Anubis pesando o seu coração, né? E então eu pensei, bom, a minha cabeça, dado né, que eu estou com quase 40 anos, deve ser provavelmente de pasta. E aí eu comecei a usar o Evernote de novo, reativei a minha conta, mas dessa vez eu criei baseado no sistema do Tiago Forte. Eu comecei a fazer as pastas e tudo mais, eu alterei um pouco o sistema para funcionar melhor do jeito que a minha cabeça funciona. Eu criei as primeiras pastas de forma mais abstrata e quanto mais você descia, mais estruturado e concreto as coisas eram.
E comecei a alimentar esse sistema, com notas, com conhecimentos, com pensamentos, com tudo. E começou a dar super certo. Eu vi pela primeira vez a minha cabeça desanuviando, a minha cabeça realmente focando nas coisas, porque eu sabia que o meu sistema estava ali. Eu sabia que as minhas memórias, que as coisas que eu precisava pensar, estavam todas ali dentro. E isso para mim foi maravilhoso. Até o dia que eu comecei a escrever, e estava me empolgado, escrevendo. E aí parei e fui fazer uma pesquisa. E aí eu achei um arquivo que eu já havia escrito com praticamente a mesma informação. Aquilo me mostrou que eu estava, de fato, escrevendo, guardando e tirando da minha cabeça, e que eu não lembrava. Então, o que realmente estava adiantando, sabe? Isso me fez repensar tudo, me fez perceber que esse sistema, ele torna cada nota como uma ilha. Você cria a nota, maravilha, está lá, mas depois, se você não lembrar que você escreveu, se você não lembrar dessa informação, que a informação está lá, se você não tiver como se fosse um index na sua memória das suas notas, chances são que você vai esquecer sobre elas. Isso me fez voltar a drawing board, né? E ver os outros dois tipos, o arquiteto e o jardineiro. E eu sempre tive mania de complicar meus sistemas, minhas coisas. Então, eu achei que se eu entrasse na armadilha do arquiteto, eu ia fazer um sistema super complicado, muito mais do que poderia ser, e iria atrapalhar o meu desenvolvimento. E esse sistema de notas, é importante que você saiba que você pode mudar esse sistema quando você quiser, e alterá-lo quando quiser, a estrutura dele, mas que dá muito trabalho. Ainda mais se você tem muitas notas. Você tem que mudar e tem que ser consistente, porque se você só mudar em metade, vai atrapalhar todo o seu sistema. Então, você tem que ter isso em mente. E a proposta dos jardineiros sempre me gerou algum interesse. Então, eu comecei a fazer nesse sistema, no Obsidian, e demorou um tempo para eu realmente pegar a estrutura e tal, e algumas coisas eu altero um pouquinho até hoje, mas foi sensacional. Foi muito, muito, muito bom, e eu não me arrependo de ter mudado. De qualquer forma, eu só contei essa história para te mostrar um pouco como que foi o início da jornada e sobre o que a gente vai falar aqui. Então, aqui a gente vai falar sobre produtividade, sobre as formas que você vai ter para usar essas ferramentas, para implementá-las no seu dia a dia e, espero, te ajudar a viver uma vida melhor, mais organizada e criando mais, tendo mais paz de espírito. Ok? Muito obrigado. Se você ainda não assina o canal, por favor, assine. Vamos nessa. Obrigado.